E se eu te dissesse que o verdadeiro poder nunca grita, ele sussurra no inconsciente de quem acredita estar no controle? E se o que você chama de força no narcisista for, na verdade, apenas uma máscara frágil, prestes a se partir? Há perguntas que não queremos fazer, porque temos medo das respostas, mas Carl Jung nos alertou. Aquilo que você não confronta te controla. O que há por trás do olhar frio de um narcisista não é superioridade, é um abismo. E hoje você vai caminhar até a beira dele. Mas cuidado, uma vez que você enxergar, não haverá mais como desver. Há uma linha invisível entre quem manipula e quem acorda. E ela pode ser cruzada com um simples gesto, uma palavra calculada, um silêncio cirurgicamente posicionado. Jung nos ensinou que todo tirano externo reflete um arquétipo interno. O narcisista só existe porque algo dentro de você ainda o alimenta. Mas e se você descobrir que pode parar de dançar essa dança humilhante, sem gritar, sem correr, sem se rebaixar? E se houver uma arte secreta em inverter o jogo e fazê-lo implorar para voltar? Os antigos chamavam isso de alquimia psicológica. Jung chamou de individuação. É o processo de recuperar partes suas que ele roubou e usar isso como arma simbólica. Não estamos falando de vingança vulgar, estamos falando de morte simbólica, de enterrar com cada golpe mental o arquétipo que o mantinha no trono. E enquanto ele agoniza na própria impotência, você renasce. Mas cuidado com a pressa. A jornada exige silêncio interior, frieza emocional e um domínio profundo do inconsciente. Algumas palavras, quando ditas na hora certa, não apenas cortam, desintegram o falso eu. Alguns gestos, aparentemente inofensivos, desarmam séculos de manipulação emocional. Mas esses segredos não estão em manuais de autoajuda. Estão escondidos nas entrelinhas da sombra, no coração pulsante dos ensinamentos de Jung, onde poucos ousam mergulhar. Não estamos falando de truques, estamos falando de chaves ocultas, e você está prestes a encontrá-las. Mas antes de revelar qualquer uma delas, eu preciso te perguntar: você está realmente preparado para ver o narcisista ruir diante dos seus olhos, não com gritos, mas com súplica? Porque uma vez que você escute essa voz, implorando de joelhos, você entenderá que nunca foi ele o forte. Foi você quem esqueceu seu poder. E agora, passo a passo, nós vamos trazê-lo de volta. Se tiver coragem de continuar, você já sentiu que alguém olhava para você como se você fosse um espelho, mas nunca via quem você realmente era. Como se seus gestos, seus sorrisos, suas dores fossem apenas alimento para um ego faminto, que se aproxima em silêncio, se nutre da sua luz e depois te abandona com a sensação de estar quebrado em pedaços invisíveis. Carl Jung chamou isso de projeção, mas quem sente na pele chama de vazio. E o mais cruel é que você nem percebe o momento exato em que perdeu a si mesmo. Só percebe quando tenta se reencontrar e não acha mais nada. É nessa ausência que o narcisista se instala. Ele não entra pela porta da sua força. Ele invade através da sua carência. Ele não conquista pela verdade, mas pelo reflexo distorcido que te faz acreditar que precisa dele para existir. E quando você finalmente começa a suspeitar que algo está errado, já é tarde. Ele já conhece seus silêncios, já decorou suas feridas, já domina os caminhos do seu afeto como se fossem corredores de uma casa que ele nunca pediu permissão para entrar. E agora você não sabe se o que sente é amor ou aprisionamento, mas existe um sussurro no inconsciente que não se cala. Uma voz antiga, abafada pelo medo de perder, mas que insiste em dizer: isso não é amor. E talvez seja esse o primeiro golpe. Não contra ele, mas contra a ilusão que o mantém vivo dentro de você, porque o narcisista não é poderoso por si só. Ele vive do que você esqueceu que tem,
da sua luz não reivindicada, do seu não dito, do seu silêncio cúmplice. E Jung foi claro: aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Quantas vezes você repetiu esse mesmo enredo, com rostos diferentes e a mesma dor? Olhar para isso exige coragem, porque reconhecer que foi manipulado é, em parte, reconhecer que permitiu. Mas também é o único caminho possível para voltar ao centro de si. Porque o verdadeiro campo de batalha nunca foi o relacionamento, foi o seu inconsciente, e é lá que tudo se esconde. As permissões, as esperas, os pactos invisíveis que você fez com o sofrimento para não se sentir abandonado novamente. Mas o abandono já está aí, não está? Não do outro, o seu próprio abandono. Quantas vezes você se deixou por último só para manter alguém por perto? Não há golpe mais sutil do que o da culpa. O narcisista te faz sentir que é você quem exagera, você quem destrói, você quem afasta. Ele se alimenta do seu pedido de desculpas, do seu esforço em ser melhor, mas nunca há medida suficiente, nunca há trégua, só o eterno quase, que te prende. E é nesse ciclo de tentativa e frustração que ele permanece no controle, não através da força, mas da repetição, como uma hipnose que começa com encantamento e termina em humilhação. Mas há uma ruptura possível, não quando você grita, mas quando você cala por dentro e enxerga. Jung dizia que toda sombra reprimida se vinga, mas também ensinava que ela pode ser integrada, que o que te fere pode te libertar, se você tiver coragem de olhar para o monstro sem piscar. E nesse instante, tudo muda. Porque o narcisista teme uma coisa acima de todas: ser visto como realmente é, sem glamour, sem disfarce, sem o espelho mágico que você, sem perceber, segurava para ele. Quando esse espelho quebra, ele se enxerga, e o que vê o apavora. Porque por trás da superioridade há um desespero infantil, um vazio que nem ele ousa tocar. E talvez aí esteja o início da sua vingança simbólica. Não destruí-lo, mas se recusar a continuar sustentando o teatro. Porque quando você sai do palco, ele perde o roteiro. E um narcisista sem plateia é só um eco, um grito mudo, um espectro. Mas atenção, isso não acontece num rompante. A desconstrução é lenta, interna, silenciosa. Exige que você se reconecte com aquilo que ele tentou matar em você. A própria voz, a própria intuição, a própria dignidade. E nesse retorno não há plateia. Só você, sua dor e a possibilidade de reconstrução. Você já se perguntou: porque mesmo sabendo de tudo isso ainda sente saudade? Porque ainda espera uma mensagem, um olhar, um gesto que nunca virá? Porque não é dele que você sente falta. É da versão de você mesmo que você criou para merecê-lo. É isso que dói. É essa versão que precisa morrer. Não com raiva, mas com verdade. Porque enquanto ela viver, ele terá um espaço. E o que precisa nascer agora não é uma nova tentativa. É uma nova identidade, uma que não precise ser escolhida para existir. Mas atenção, o processo é perigoso, porque conforme você se afasta, ele sentirá e tentará voltar, mas não com amor, com controle disfarçado de saudade, com palavras doces envenenadas de manipulação. Esse é o último ato do jogo, a cartada final. Ele vai implorar sim, mas não por amor, por poder. E se você não estiver firme, ele vai te puxar de volta para a escuridão. Por isso, a pergunta é: você está pronto para ver o narcisista implorar e não ceder? Porque o verdadeiro poder não está em fazê-lo sofrer, está em não sofrer mais por ele. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora
foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo, uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial, um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra, a Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum, é um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais, construídas para você inverter o jogo, sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar, de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando, e quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixe o livro, e quando terminar, volta aqui e comenta. Eu acordei, porque às vezes tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. E então vem o segundo golpe. Ele não parece um ataque, não parece ofensivo, não soa como algo que destrói. Ele se apresenta como um espelho, mas um espelho invertido, distorcido, construído dentro da mente do próprio narcisista. Carl Jung chamava isso de negação reflexa do ego, um mecanismo onde tudo o que ele recusa em si mesmo é projetado em você. E o mais assustador, você acredita, você aceita, você carrega. Esse é o veneno que se disfarça de verdade. E é esse golpe que te enfraquece por dentro, lentamente, sem que você perceba. O segundo golpe não é um tapa, é um sussurro. Você é sensível demais. Você está exagerando. Você entendeu errado. Palavras que se repetem como um mantra sombrio até que a dúvida se instala. Até que a sua realidade começa a escorregar pelos dedos. Porque nesse jogo, o narcisista não nega os próprios erros. Ele os transforma em culpa sua. E quando você tenta confrontar, ele sorri. Não porque venceu, mas porque você ainda está tentando provar que merece, e essa é a prova de que ele ainda te possui. Você começa a pedir desculpas por coisas que não fez, a se explicar por emoções legítimas, a reprimir reações humanas para não ser rotulado de louco, intenso ou fraco. Aos poucos, sua espontaneidade se desfaz. Sua alegria é medida. Sua raiva é sufocada, e a cada vez que você silencia para manter a paz, ele entende. Mais um pedaço seu foi tomado. Jung nos alertou sobre isso. A sombra não combatida nos faz cúmplices do nosso próprio algoz. E você sente isso mesmo sem conseguir nomear. Quantas vezes você se viu desconfiando de si mesmo, mesmo com a verdade escancarada diante dos olhos? Quantas vezes deixou uma conversa com ele, sem saber se estava errado ou sendo cruel por ter sentido dor? Esse é o segundo golpe em sua plenitude. Ele distorce não apenas os fatos, distorce o tempo, a memória, a lógica. Ele te faz duvidar da própria sanidade. E nesse momento, você já não é mais você. É apenas uma versão moldada por uma mente que se recusa a olhar para si e prefere ver seus demônios na sua pele. E é aqui que a dor se mistura com o medo, porque perceber tudo isso não traz alívio imediato, traz desespero. A sensação de ter sido enganado, não apenas por ele, mas por si mesmo. Como você permitiu? Como não viu? Como foi possível acreditar tanto em alguém que só existia para si? Mas o erro nunca foi amar. O erro foi esquecer que amor não pode ser uma prisão disfarçada de cuidado. O amor liberta. O narcisista prende. E o segundo golpe só funciona porque toca uma ferida antiga. O medo de não ser suficiente. Essa ferida não foi criada por ele. Ele apenas a encontrou. E foi nela que fincou as garras.
Jung dizia que todos carregamos complexos inconscientes, núcleos emocionais não resolvidos que moldam nossas escolhas. O narcisista se conecta a esses complexos com precisão cirúrgica. Ele te enxerga melhor do que você se enxerga e usa isso contra você, não para te conhecer, mas para te controlar, porque ele não ama o que você é, ama o poder que tem sobre o que você sente. É isso que o alimenta, é isso que o mantém vivo dentro de você. Mas aqui está o ponto de ruptura. O segundo golpe só continua funcionando enquanto você tenta provar algo. Enquanto você precisa que ele entenda, reconheça, se arrependa. Você ainda acredita que ele é capaz de enxergar? Ainda espera um pedido de desculpas real? Ainda sonha com a transformação daquele que vive de ilusão? Então, ele ainda te tem. Jung nos ensinou que o caminho da individuação começa no abandono dessas fantasias. Não como ato de frieza, mas como gesto de cura. Porque enquanto você esperar redenção de quem nega a própria sombra, continuará se ferindo. E nesse momento, talvez você sinta raiva. Uma raiva antiga, abafada por anos de silêncio. Uma fúria que não é destrutiva, é despertadora. Não se culpe. A raiva é o fogo que ilumina onde você foi apagado. Ela não te destrói, te aponta o caminho. Porque para que o segundo golpe seja desativado, você precisa inverter o espelho, devolver cada projeção para quem a criou. E isso não se faz com gritos, se faz com clareza, com presença, com limites que não vacilam mais. É quando você se olha e finalmente diz: essa dor não é minha, eu só a carreguei por acreditar que era. Nesse instante, o jogo começa a ruir. Ele sente, ele percebe, mas não recua. Pelo contrário, o narcisista intensifica a manipulação. Volta com mais doçura, com mais promessas, com lembranças seletivas de momentos que te marcaram. Porque ele sabe, a nostalgia é a última armadilha. Mas você não é mais o mesmo, e é nesse ponto que o segundo golpe perde sua força. Porque ele depende da sua dúvida. E quando a dúvida morre, o feitiço se quebra. Não porque ele mudou, mas porque você acordou, você entende. Agora por que ele vai implorar? Porque o jogo psicológico sempre foi um teatro de controle, mas agora o palco está vazio. Você saiu, e sem você ele não sabe existir. A fantasia ruiu, o espelho se partiu, e o reflexo que resta é o que ele mais teme, ele mesmo. Esse é o segundo golpe, silencioso, psicológico, irreversível, e quando o silêncio se instala, quando nem o grito é mais escutado e nem o choro comove, quando você fala e ele apenas olha, ausente, como se suas palavras fossem vento e sua dor um exagero, é nesse instante que se revela o terceiro golpe. Ele não é feito de palavras, ele é feito da ausência delas. Não é um ataque direto, é o deserto emocional, é o vazio, o tipo mais cruel de manipulação, a recusa deliberada de te reconhecer como ser humano. Carl Jung dizia que o pior abandono é o abandono simbólico, aquele em que o outro continua ao seu lado, mas já não enxerga você. Você estende a mão e recebe o nada. Você clama por resposta e só escuta o eco da própria dor. E é aí que o narcisista mostra seu refinamento. Ele não te fere com agressão, ele te dilacera com indiferença. O terceiro golpe não acontece de uma vez. Ele é construído lentamente, como quem esculpe uma cela invisível em torno da sua alma. Primeiro ele te seduz, depois te silencia e então te apaga. Mas não com gritos ou ameaças, com ausência, com olhares vazios, com gestos automáticos, com respostas calculadas apenas para manter o controle. E você, sem perceber, começa a mendigar o que um dia foi espontâneo. Você começa a se perguntar o tempo todo o que fez de errado, o que disse que não devia, por que ele mudou, por que está distante. E é exatamente isso que ele quer. Que você pare de olhar para ele,
e comece a olhar contra si. Que a culpa mude de lugar. Que você entre em estado de servidão afetiva, porque enquanto você tenta reconquistar a atenção dele, ele permanece no centro. E Jung nos mostrou: tudo aquilo que você persegue com obsessão revela o quanto você está separado de si. O terceiro golpe é essa separação. Você se perde tentando resgatar alguém que nunca esteve de fato presente. É nesse ponto que a solidão se torna insuportável, porque ela não é a solidão de quem está só, é a solidão de quem está com alguém, e mesmo assim sente um vazio insuportável. Não existe dor maior do que falar com alguém que já não te ouve, do que deitar ao lado de alguém que já não te sente, do que viver com alguém que olha, mas não vê. E nesse abandono emocional você tenta mais, dá mais, cede mais, se anula mais, como se sua própria presença fosse insuficiente para despertar qualquer gesto de afeto. O terceiro golpe te transforma em uma sombra de si, e a mente começa a fraquejar, o corpo sente, você começa a adoecer em silêncio. Sua energia vital se apaga aos poucos. Carl Jung afirmava que quando a alma é ignorada por tempo demais, ela adoece o corpo para ser notada. E esse é o ponto. O terceiro golpe não é apenas emocional, ele é espiritual. Ele mata a confiança no outro, mas principalmente em si mesmo. Porque você começa a acreditar que não é mais digno de amor, que não é interessante, que não é desejado, que algo está irremediavelmente errado com você. Mas não está, nunca esteve. O narcisista precisa te esvaziar para manter o controle. E quanto mais você se afasta de quem você era, mais ele sorri por dentro. Porque ele venceu, ele desconectou você de sua essência. E o mais perverso, ele vai dosar migalhas, um elogio aqui, um carinho ali. Uma falsa lembrança de quando tudo era lindo, não por amor, mas para te manter no ciclo, porque se o vazio for absoluto, você vai embora. Mas se for medido, você permanece. Esse é o refinamento do terceiro golpe, e poucos sobrevivem a ele sem cicatrizes profundas. Você começa a desconfiar das próprias emoções, a sentir culpa por sentir raiva, a se envergonhar por desejar afeto, a se esconder de si mesmo. É aqui que se instala a dissociação. Você não sabe mais o que sente, não sabe o que quer. Está anestesiado, paralisado, e é exatamente aí que você se torna o personagem perfeito para a trama do narcisista. Alguém que obedece sem resistência, que entrega sem exigir, que permanece mesmo sangrando. Mas o que Jung nos revelou é que mesmo na escuridão mais densa, há um grito escondido, uma fagulha que não se apaga. É essa fagulha que começa a arder quando você ouve algo como isso. Quando, de repente, uma frase atravessa suas defesas, quando a dor encontra nome, quando o vazio revela forma. E nesse instante, por menor que seja, algo dentro de você desperta. Não é força ainda, é consciência. E a consciência é a primeira forma de poder. Você começa a perceber que o silêncio dele não é sua culpa, que a frieza dele não é reflexo do seu valor, que o abandono dele não é consequência da sua falha, mas da falha dele em amar de verdade. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Porque quando você para de tentar entender o porquê do desinteresse e começa a entender o quanto você merece mais, o jogo começa a se dissolver. O terceiro golpe perde seu poder quando você escolhe deixar de lutar pela atenção de quem só te reconhece quando te perde. Porque a verdadeira virada não acontece quando ele muda. Acontece quando você muda. Quando você decide que não quer mais viver mendigando migalhas de presença. Quando você entende que o vazio dentro de você não será preenchido por ninguém, a não ser por você mesmo. Nesse momento ele sente. E é aí que o terror do narcisista começa, porque o que ele mais teme não é ser odiado, é ser ignorado, esquecido,
tornado irrelevante. E quando você se reconecta com sua essência, com sua verdade, com sua própria presença, ele vê tudo ruir. O personagem que ele moldou em você começa a desmanchar. O eco desaparece, o controle escapa. E aí ele implora, não por amor, não por perdão, mas por sobrevivência, porque sem você o jogo acaba e ele não sabe existir sem palco, sem plateia, sem vítima. Esse é o terceiro golpe, o mais silencioso, o mais lento, o mais profundo. Ele não te quebra com dor, ele te apaga com o nada, mas quando você desperta, o vazio se transforma em portal. E o que há do outro lado é algo que o narcisista jamais poderá tocar, você inteiro. Então, se em algum momento desse vídeo você sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que essa mensagem foi escrita para você, clica agora no primeiro comentário fixado e garante a sua cópia do meu livro digital, Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A psicologia inversa revelada. Isso não é só um livro. É um convite. É um sinal. É o primeiro passo para você quebrar o ciclo e começar a se reconectar com a sua própria força, se sentir no peito. Vai lá. Baixa agora. Você já olhou para alguém e por um instante acreditou que estava olhando para si mesmo. Como se tudo que ele dizia ecoasse suas ideias, seus gostos, seus sonhos. Como se cada palavra dele tivesse sido arrancada do fundo da sua alma. Como se ele fosse exatamente tudo que você sempre quis encontrar. Esse encantamento não é coincidência, é armadilha. E é nele que se esconde o quarto golpe, a máscara espelhada. Carl Jung alertou. O narcisista é mestre em personificar arquétipos que seduzem o seu inconsciente. Ele não te conquista sendo quem é. Ele te prende sendo exatamente quem você deseja. Ele estuda seus gestos, suas dores, suas memórias não ditas e então se transforma. Ele se torna o reflexo mais perfeito daquilo que seu coração sempre buscou. Mas é falso. É uma performance meticulosa, construída com base nos fragmentos da sua alma. Ele não ama você. Ama o poder que tem ao se tornar a imagem do que você veneraria. Esse é o golpe mais bonito, o mais brilhante, o mais perigoso. Porque quando você se apaixona por ele, na verdade, está se apaixonando por si mesmo, projetado em um corpo alheio. E quando o golpe é ativado, você não ama um homem. Ama uma ilusão vestida com as cores do seu inconsciente, e isso destrói. Porque quando a máscara começa a cair, e ela sempre cai, você sente que perdeu algo maior do que um relacionamento. Sente que perdeu a si mesmo. Porque o que foi arrancado de você não foi apenas afeto, foi a imagem idealizada do amor. Foi a esperança de que finalmente alguém te viu por inteiro, mas não viu. Ele apenas copiou, imitou, manipulou. E agora, diante dos seus olhos, essa criatura começa a mostrar quem realmente é. Alguém vazio de essência, mas cheio de intenções. E todas elas orbitam um único centro: controle. Jung dizia que o inconsciente clama por completude. E quando alguém nos entrega essa sensação de plenitude sem esforço, algo dentro de nós relaxa, a guarda baixa, o coração se abre, o julgamento cessa, porque ali finalmente sentimos que pertencemos. O narcisista conhece esse caminho e percorre ele com maestria. Ele se molda, ele se encaixa, ele se transforma no que for necessário. Mas o objetivo nunca é amar. O objetivo é se infiltrar. E quando ele entra, não sai com facilidade, porque ele aprendeu a habitar suas fantasias mais íntimas. Esse quarto golpe é perverso porque não parece uma agressão, parece um milagre. Você conta para os outros com brilho nos olhos. Você o defende, mesmo quando começam os sinais. Você duvida de você mesmo, mesmo quando o corpo já grita que há algo errado.
Porque a dependência emocional já está criada, e não é dependência do afeto dele, é da imagem que ele encarnou. Você não quer perder o personagem, você quer que ele volte. Você quer acreditar que o que está vendo agora é uma fase, uma crise, uma exceção. Mas não é. O que você viu no começo nunca existiu. A máscara espelhada é a isca que prende os mais fortes. Porque ela não apela para a carência, ela apela para a alma, para o sagrado que existe em você, para as memórias não vividas, para os amores que nunca aconteceram, para os traumas que desejavam redenção. Ele promete o paraíso, sabendo que nunca teve sequer um teto. E quando você se entrega, ele começa a desmontar você, pedaço por pedaço, até que não reste nada além de dúvidas, confusão e culpa. E mesmo assim, você continua tentando, porque ninguém abandona o próprio reflexo com facilidade. Você começa a implorar para que ele volte a ser quem era. Você escreve mensagens que jamais deveria ter enviado. Você aceita migalhas só para ter de volta aquele olhar, aquele toque, aquela sintonia que pareceu divina. Mas Jung era claro. Tudo aquilo que parece perfeito demais esconde uma sombra proporcional. E, nesse caso, a sombra é profunda. Ela consome sua energia, sua vontade, seu discernimento, porque você não está apenas tentando salvar um amor, está tentando salvar uma parte de você que foi colocada dentro de outra pessoa. O quarto golpe só pode ser vencido com um ato brutal: destruir a imagem ideal, rasgar o espelho, encarar a dor de entender que aquilo que parecia o amor da sua vida era, na verdade, um arquétipo parasitário. Um jogo psíquico, um encantamento, e a libertação dói. Dói porque você terá que enterrar não só o relacionamento, mas a fantasia que ele te vendeu, e ninguém quer matar seus sonhos. Mas às vezes é preciso, porque do contrário, você continuará girando em torno de algo que nunca existiu, tentando reviver cenas que só servem para te manter preso. E nesse momento ele vai sentir. Vai perceber que a máscara perdeu o efeito, vai tentar resgatar o personagem, vai reaparecer com palavras doces, promessas renovadas, lembranças seletivas, e se você não estiver preparado, vai cair de novo. Porque o quarto golpe não desaparece com distância, ele some com lucidez. Só quando você entende o jogo simbólico, só quando você enxerga o arquétipo por trás da face, é que o encantamento se rompe. E isso exige mais do que força. Exige maturidade psíquica, a capacidade de ver sem romantizar, de sentir sem idealizar, de lembrar sem desejar. Nesse ponto, o narcisista começa a perder o controle, porque ele percebe que o espelho trincou, que a imagem já não seduz, que a ilusão perdeu o brilho, e é aí que ele implode, porque sem o papel que encarnava, ele volta a ser o que sempre foi, um vazio ambulante. Um buraco emocional disfarçado de certeza, um teatro sem roteiro. E nesse instante ele vai implorar, vai prometer, vai chorar. Mas agora você já sabe, ele não quer você. Quer de volta o espelho onde ele se via grandioso. Mas esse espelho você já quebrou. Esse é o quarto golpe, o mais poético, o mais letal. Porque ele não destrói com violência, ele seduz com perfeição. Mas uma vez consciente, você nunca mais será refém. Porque agora você sabe que o que buscava fora sempre esteve dentro. E ninguém mais vai usar sua luz para iluminar a própria escuridão. E justo quando você acredita que tudo finalmente acabou, que o ciclo foi rompido, que a ferida começa a se fechar, que o corpo começa a respirar longe da ameaça, é exatamente aí que ele volta. Não como antes, não com gritos, nem com silêncio. Ele volta com doçura, com os olhos que pareciam ter se perdido, com palavras que você secretamente ainda desejava ouvir, com uma presença calculada, mas agora vestida de arrependimento. É o momento mais perigoso de todos, porque é aqui que se revela o quinto golpe, o retorno cíclico da promessa inacabada.
O giro final da armadilha emocional, o último suspiro do controle, e talvez o mais cruel. Carl Jung advertiu que o inconsciente é cíclico. Ele repete padrões, revive traumas e retorna a feridas antigas como se pedisse resolução. O narcisista sabe disso. Ele é o agente da repetição. Ele representa aquilo que ainda não foi curado dentro de você. E o quinto golpe é o mais sedutor, porque se apresenta como cura, como reparo, como redenção. Ele diz que mudou, que entendeu, que finalmente enxergou tudo o que você sempre quis que ele visse. Ele se aproxima não como predador, mas como vítima do próprio passado. E isso, para quem tem coração, é devastador, porque você quer acreditar. Lá no fundo, você ainda guarda um último fio de esperança de que aquele amor sobreviva. Você quer dar outra chance, quer acreditar que as lágrimas são reais, que o abraço é sincero, que o tempo separou, mas agora pode unir com mais verdade. O quinto golpe se infiltra nessa brecha. E não é só sobre ele, é sobre você com você. Porque se você perdoar, talvez não precise olhar para tudo o que doeu. Talvez possa esquecer. Talvez possa seguir sem confrontar as sombras que ainda pairam. Talvez o recomeço seja mais fácil do que a ruptura. Mas não é. Porque o que retorna não é o amor. É o jogo em novo formato. É o ciclo disfarçado de nova fase. É o mesmo roteiro, com falas ensaiadas para parecer espontâneo. E mesmo assim, você hesita, porque algo dentro de você ainda deseja ver o final que não houve. Ainda sonha com o desfecho que te foi negado. Ainda espera que o enredo ganhe sentido, que a dor tenha valido a pena. Esse é o veneno do quinto golpe. Ele transforma sua fome de sentido em corrente e o mais trágico, ele te convida para a cela com flores nas mãos. Jung nos lembrou que tudo que é reprimido retorna com mais força. E aqui o retorno não é dele, é da sua carência antiga. É da necessidade de ser escolhido, de ser visto, de ser validado. E quando ele volta prometendo o que nunca entregou, você sente que talvez agora sim, talvez dessa vez funcione. Mas não funciona, porque o narcisista não muda. Ele apenas adapta o disfarce. E o quinto golpe é isso, uma peça cuidadosamente ensaiada para se encaixar nos seus pontos fracos. Ele volta exatamente quando você começa a se curar, porque precisa te impedir de se libertar. Você começa a duvidar da própria intuição. Aquela voz que já dizia fuja, agora parece exagerada. Você se culpa por não conseguir simplesmente seguir em frente, e a dúvida se instala. Será que ele está falando a verdade? E se eu estiver sendo duro demais? E se for diferente agora? Esse "e se" é o anzol. É nele que o quinto golpe se ancora, não na certeza, mas na dúvida, porque a dúvida é a porta entre o seu passado e sua prisão, e uma vez aberta, ele entra, com flores, com mensagens longas, com memórias bonitas, com tudo que ainda ressoa dentro de você. Mas há um ponto de virada, e ele não acontece fora. Ele acontece quando você olha nos olhos dele e já não vê encanto, só repetição. Quando você escuta as palavras e sente que elas já não têm peso, quando a presença dele já não acalma, inquieta, quando o toque que antes paralisava agora parece frio. É quando a hipnose começa a perder o efeito, não porque ele mudou, mas porque você mudou. Porque algo dentro de você finalmente se cansou de voltar para o mesmo lugar fingindo que é novo. E é aqui que o quinto golpe falha. Quando a promessa já não te compra, mas ele não aceita. O narcisista não suporta o desinteresse. Ele intensifica, aumenta o drama. Apela. Ele pode adoecer, ameaçar, desaparecer de novo. Porque se o controle
escapa, ele se desespera. E é nesse momento que você vê a verdade sem véus. Ele nunca quis amar você. Quis te prender. Quis te usar como palco para suas carências, como alimento para seu ego faminto, como espelho que não o contradiz. E agora que você se levanta, ele implora. Implora para ficar, implora para voltar, implora para ter de volta o que nunca soube cuidar. E esse é o fim do quinto golpe, quando ele se ajoelha, não por amor, mas porque perdeu o jogo, porque viu a luz sair dos seus olhos, porque sentiu que agora você está em pé, e ele, sozinho. Carl Jung dizia que quando integramos a sombra, ela deixa de nos dominar. E é isso que acontece aqui. A dor não desaparece, mas se transforma. A lembrança não some, mas deixa de machucar, porque agora você sabe. Tudo aquilo que ele prometeu ser, você é. E pela primeira vez, você não precisa de ninguém para validar isso. Não precisa de retorno, de desculpa, de recomeço. Você precisa seguir, inteiro, presente, real. E é exatamente por isso que ele vai implorar. Mas você não vai ouvir, porque agora quem comanda a história é você. Há encontros que não acontecem fora, acontecem dentro, não com palavras, mas com espelhos. Não com gestos, mas com lembranças que voltam carregadas de silêncio. Talvez você não tenha apenas assistido esse conteúdo. Talvez, em algum ponto, tenha se visto nele. E talvez seja por isso que está aqui, agora, com o coração ligeiramente diferente, respirando de um jeito mais consciente, mesmo sem entender. Por quê? Carl Jung não falava com a mente, falava com a alma. E se você sentiu algo se mover, então é porque alguma sombra começou a ser iluminada. Não foi sobre golpes, foi sobre devoluções, sobre reconhecer o que foi tomado, o que foi calado, o que foi esquecido. Foi sobre permitir que aquilo que parecia fraqueza fosse visto como ferida. E que a ferida, ao invés de ser escondida, fosse acolhida. Porque enquanto você esconder sua dor, alguém vai usá-la contra você. Mas quando você a olha de frente, ela para de te ferir e começa a te proteger. O verdadeiro poder não está em vencer o narcisista, está em não precisar mais dele para saber quem se é. Cada golpe revelado foi, na verdade, uma chave. Cada chave abre uma porta interna, e por trás de cada porta está você, nu, real, machucado talvez, mas inteiro. Porque o amor que te destruiu não era amor. Era carência vestida de promessa. Era controle disfarçado de cuidado. E agora você sabe, amor que exige sua anulação não é amor, é cárcere. Jung chamaria isso de ilusão arquetípica, aquela que prende a alma em ciclos de repetição. Mas você está saindo disso agora, porque viu, porque sentiu, porque nomeou. O narcisista nunca foi o centro. Você era. Ele apenas ocupava o espaço que sua luz deixou vago. E agora você está voltando para esse lugar, não com euforia, mas com presença, com uma calma feroz que não precisa provar nada, com um silêncio que já não é ausência, é alicerce. E é nesse ponto que tudo muda, porque ele pode até implorar, mas o eco que te guiava já não responde. O laço que te prendia já não aperta. O jogo que te iludia já não tem graça. Talvez daqui a alguns dias você sinta um aperto no peito e não saiba por quê. Talvez, em algum momento aleatório, uma frase desse vídeo te invada como se tivesse sido dita agora. É assim que o inconsciente trabalha. Ele não esquece o que foi sentido com verdade. E o que foi tocado aqui hoje não será perdido. Não há volta completa depois do despertar. Há lapsos, há recaídas, mas nunca mais cegueira total, porque agora você sabe como é se ver com os próprios olhos. O caminho continua, não termina aqui. Há mais sombras a integrar, mais memórias a resgatar, mais partes de você esperando para serem reconectadas. Mas você não está mais sozinho, você está consigo, e isso muda tudo.
Porque enquanto você depender da validação do outro para existir, continuará escravo. Mas quando se torna testemunha da própria alma, ninguém mais pode te possuir. Nem o narcisista, nem o medo, nem a carência. Carl Jung diria que o maior ato de coragem é assumir a própria luz. Não a luz idealizada, mas a luz real, que carrega dor, sombra, história e poder. A luz que não precisa se apagar para que o outro brilhe. A luz que, mesmo cansada, continua. Que, mesmo ferida, cura. Que, mesmo só, é inteira. E é com essa luz que você caminha a partir de agora, sem promessas externas, apenas com a certeza interna de que o que você procurava já habitava você. Se isso tocou alguma parte adormecida do seu ser, se alguma memória respirou diferente, se alguma dor encontrou nome, então caminhe conosco. Deixe seu comentário como um rito. Curta, compartilhe, se inscreva, não por impulso, mas porque há verdades que precisam ser ecoadas, há consciências que ainda dormem, e sua presença pode ser a luz que desperta outra alma. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung, e você está despertando.